Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 5. Capítulo 1. Aconteceu de maneira tão súbita e inesperada que todos ficaram estarrecidos, olhando estupidamente para o corpo estatelado no chão. Até que, sem perder mais um instante, o Dr. Armstrong levantou-se de um salto e aproximou-se da figura caída. Quando o médico levantou a cabeça, perplexo, seus olhos tinham uma expressão de espanto e confusão. Só conseguiu falar a custo, num murmúrio quase inaudível e cheio de pavor. Meu Deus! Ele está morto! Os outros não compreenderam. Pelo menos não de imediato. Morto! Morto! Aquele jovem deus nórdico, no auge da saúde e da força, fulminado num só instante. Rapazes saudáveis não morriam assim, engasgando-se com uma dose de uísque e soda. Não conseguiam entender. O Dr. Armstrong perscrutava o rosto do morto, farejou os lábios roxos e contorcidos. Depois pegou o copo em que Marston bebera. Atônito, o general MacArthur perguntou: morto, quer dizer que o sujeito simplesmente se engasgou, caiu morto? O médico respondeu: pode chamar isso de engasgamento ou sufocação, se quiser. Ele morreu de asfixia. Não resta a menor dúvida. Agora estava cheirando o copo. Molhou o dedo na borra do fundo. Com muita cautela, encostou de leve o dedo na ponta da língua. A expressão do seu rosto alterou-se. O general MacArthur disse: nunca ouvi dizer que um homem pudesse morrer desse jeito, com um simples ataque de engasgo. Emily Brent enunciou com uma voz clara: em meio à vida já a morte nos envolve. O Dr. Armstrong ergueu-se e falou bruscamente: não, um homem não morre de simples engasgamento. A morte de Marston não foi o que chamamos de natural. Quase sussurrando, Vera perguntou: havia alguma coisa no uísque? Armstrong concordou com a cabeça. Havia sim. Não sei dizer exatamente o que é. Tudo indica que seja um dos cianuretos. Não há cheiro característico do ácido prússico ou cianídrico. Provavelmente cianureto de potássio. Age quase que instantaneamente. O juiz perguntou ríspido: estava no copo dele? Sim. O médico caminhou a passos largos até a mesa onde estavam as bebidas. Tirou a tampa da garrafa de uísque, cheirou-a e provou-a. Depois provou a soda. Balançou a cabeça. Não tem nada. Lombard disse: quer dizer então que ele mesmo deve ter colocado coisa no próprio copo? Armstrong meneou a cabeça de maneira afirmativa, com uma expressão curiosamente insatisfeita. Parece que sim. Glory disse: suicídio, hein? Isso é esquisito. Vera falou bem devagar. Ninguém pensaria que ele quisesse se matar. Tinha tanta vida. Estava, se divertindo. Quando desceu de carro a colina esta tarde, parecia, não consigo explicar. Mas eles sabiam o que ela queria dizer. Anthony Marston, no auge do vigor da juventude e virilidade, parecerá um ser imortal. E agora estava ali, amontoado e quebrado, estatelado no chão. O Dr. Armstrong perguntou: existe alguma outra possibilidade além do suicídio? Lentamente, todos balançaram a cabeça. Não podia haver outra explicação. As bebidas não tinham sido adulteradas. Todos tinham visto Anthony Marston andar até a mesa e servir-se ele mesmo de uísque. Portanto, se havia cianureto na bebida, devia ter sido posto no copo pelo próprio Anthony. Contudo, por que Anthony Marston cometeria suicídio? Com ar pensativo, Glory disse: sabe, doutor, isso não me parece certo. Eu não diria que Mr. Marston fosse um cavalheiro do tipo suicida. Concordo, respondeu Armstrong. Capítulo 2. A coisa ficou como estava. O que mais havia a dizer? Juntos, Armstrong e Lombard tinham carregado o corpo inerte de Anthony Marston para o seu quarto. Deitaram-no, cobriram o cadáver com um lençol. Quando desceram, os outros estavam reunidos em grupo, um tanto trêmulos e arrepiados, embora a noite não estivesse fria.
Emily Brent propôs. É melhor irmos para a cama. Já está tarde. Já passava da meia-noite. A sugestão era sensata. Mesmo assim, todos hesitaram. Era como se, em busca de segurança, se agarrássemos à companhia dos outros. O juiz sugeriu. Sim, devemos dormir um pouco. Rogers falou. Ainda não tirei a mesa, senhor, da sala de jantar. Lombard foi lacônico. De manhã você faz isso. Armstrong perguntou ao criado. Sua mulher está bem? Vou ver. Senhor. Saiu e voltou 1 ou 2 minutos depois. Dormindo como uma bela adormecida. Ótimo, disse o médico. Não a perturbe. Não. Senhor, pode deixar. Só vou dar uma arrumada nas coisas na sala de jantar e ver se tudo está bem trancado. Depois vou me deitar. Rogers atravessou o salão e entrou na sala de jantar. Os outros subiram a escada, numa vagarosa e relutante procissão. Se estivesse numa casa antiga, com um madeiramento rangendo, sombras escuras, paredes revestidas de pesados lambris, talvez se pudesse dizer que o ambiente era lúgubre. Mas a casa era a essência da modernidade. Não havia recantos sombrios nem painéis corrediços. O espaço era inundado de luz elétrica. Tudo era novo, limpo e brilhante. Não havia nada escondido naquela casa, nada oculto. Não havia nada ali que lembrasse remotamente uma atmosfera sinistra. De certa maneira, isso era o mais assustador de tudo. No topo da escada, os hóspedes socaram cumprimentos de boa noite. Cada um se dirigiu para o próprio quarto, e todos, maquinalmente, quase sem ter consciência disso, trancaram as portas à chave. Capítulo 3. No seu quarto agradável, pintado em tons suaves, o juiz Vargrave tirou a roupa e preparou-se para deitar. Estava pensando em Edward de Seton. Lembrava-se de Seton muito bem. O cabelo louro, os olhos azuis, o hábito de olhar as pessoas de frente, com um cativante ar de franqueza. Graças a essa aparente sinceridade, causará boa impressão nos jurados. O trabalho de Llewellyn, o promotor designado pela coroa, fora mal feito. Sua fala havia sido exageradamente fervorosa. Ele tentará provar demais. Por outro lado, a atuação de Matthews, o advogado de defesa, fora muito boa. Ele demonstrou cabalmente seus argumentos, e seus pontos de vista foram convincentes. Seus interrogatórios tinham sido letais. A maneira com que questionou seu cliente no banco das testemunhas fora magistral. E Seton saíra-se muito bem na aprovação do interrogatório. Em nenhum momento se exaltou ou ficou excessivamente veemente. O júri ficará impressionado. Talvez Matthews tenha pensado que a situação já estava decidida a seu favor. Cuidadosamente, o juiz deu corda ao relógio e colocou à cabeceira da cama. Lembrava-se exatamente da sensação de estar sentado lá, presidindo o tribunal, ouvindo, tomando notas, avaliando tudo, organizando cada vestígio, cada fiapo de provas contra o réu. Havia gostado muito daquele caso. O discurso final de Matthews fora de primeira classe. Llewellyn falou depois, mas fracassou na tentativa de desfazer a boa impressão causada pelo advogado da defesa. E então veio o sumário de culpa do juiz. Cuidadosamente, o juiz Vargrave retirou a sua dentadura e colocou-a num copo com água. Os lábios enrugados desabaram boca adentro. Era agora uma boca cruel e voraz, uma boca de predador. Fechando os olhos, o juiz sorriu para si mesmo. Tinha arruinado direitinho os planos de Seton. Acabará com a vida dele. Com um resmungo ligeiramente reumático, subiu para a cama e apagou a luz. Capítulo 4. Lá embaixo, na sala de jantar, Rogers estava de pé, intrigado. Fitava com atenção as figurinhas de porcelana no centro da mesa. Murmurou para si mesmo. Que coisa esquisita. Eu podia jurar que eram 10. Capítulo 5. O general MacArthur estava inquieto, revirando-se de um lado para o outro na cama. Não achava uma posição cômoda o bastante para manter-se imóvel. Não conseguia pegar no sono. Mesmo na escuridão, continuava vendo o rosto de Arthur Richmond. Tinha gostado muito de Arthur, mas sem inferno, tinha enorme afeição por Arthur. E ficava satisfeito de ver que Leslie também simpatizava com ele. Leslie era tão caprichosa. Para quantos bons sujeitos ela havia torcido o nariz, achando todos chatos, sem graça, sem graça. Assim, com essas palavras. Mas não achava Arthur Richmond sem graça. Desde o começo os dois haviam se dado muito bem. Conversavam sobre teatro, música e pintura. Leslie provocava, espicaçava-o, fazia-o de bobo, atormentava-o. E MacArthur ficava encantado com a ideia de que a esposa tinha um interesse perfeitamente maternal pelo rapaz. Bastante maternal, de fato. Como fui tolo de não me lembrar que Richmond tinha 28 anos e Leslie, 29. Ele amara Leslie. Ainda agora parecia vê-la, seu rosto em forma de coração, os olhos dançantes, de uma cor cinza e profunda, e a vasta cabeleira crespa e castanha. Amara Leslie e nela confiava plenamente. Lá na França, em meio a toda aquela situação infernal, sentava-se e pensava nela, tirava a fotografia do bolso superior da túnica. E um dia descobriu. Acontecerá exatamente como esse tipo de coisa acontece nos livros. A carta no envelope errado. Ela escrevera para os dois e colocará a carta de Richmond no envelope endereçado ao marido. Mesmo agora, tantos anos depois, ele ainda podia sentir o choque, a dor. Deus, como aquilo doera. E o caso já vinha sendo mantido havia algum tempo. A carta deixava isso bem claro. Fim de semana. A última licença de Richmond. Leslie e Arthur. Maldito sujeito. Maldita carinha sorridente. O seu caloroso e solícito sim.
Senhor. Mentiroso e hipócrita, ladrão da mulher dos outros. Aquele ódio assassino fora se acumulando lentamente. Ele conseguirá comportar-se como sempre, e nada transpareceu em suas ações e palavras. Tentou manter com Rishimon a mesma atitude habitual, e tivera êxito. Acreditava que sim. Rishimon não suspeitara de nada. Na guerra, os nervos dos homens estavam continuamente a ponto de explodir sob a tensão permanente, e as oscilações de humor eram facilmente explicadas. Em uma ou duas ocasiões, o jovem Armitage olhara para ele com uma expressão curiosa. Um menino ainda, mas era muito perspicaz o rapaz. Talvez Armitage tivesse adivinhado quando chegou a hora. Ele, MacArthur, enviará Rishimon deliberadamente para a morte. Só um milagre poderia tê-lo trazido de volta ileso. Mas esse milagre não aconteceu. Sim, enviará Rishimon para a morte e não se arrependia disso. Tinha sido bastante fácil. Erros eram cometidos o tempo todo, oficiais eram desnecessariamente mandados para a morte em missões suicidas. Tudo ali era um pandemônio, confusão e pânico. Depois as pessoas poderiam dizer: o velho MacArthur apavorou-se um pouco, cometeu alguns erros colossais, sacrificou alguns de seus melhores homens. Mais que isso ninguém poderia dizer. Mas o jovem Armitage era diferente. Havia olhado para o seu comandante de modo bem estranho. Talvez soubesse que Rishimon estava sendo deliberadamente mandado para a morte. E, depois que a guerra terminou, será que Armitage havia falado? Leslie não soubera de nada. O general supunha que ela havia chorado a morte do amante, mas o pranto chegou ao fim quando o marido voltou para a Inglaterra. O general nunca disse a ela que tinha descoberto tudo. Continuaram juntos, mas, em certo sentido, ela já não dava a impressão de estar viva. E, 3 ou 4 anos depois, teve pneumonia dupla e morreu. Isso tinha acontecido muito tempo atrás. 15 anos, 16 anos, e ele deixará o exército e viera morar em Devon. Comprará o tipo de casinha simples que sempre desejara ter bons vizinhos, uma parte agradável do mundo. Havia animais para caçar e peixes para pescar. Ia à igreja aos domingos. Mas não no dia em que era lido o texto sobre a ocasião em que Davi ordena que Urias seja enviado à linha de frente de batalha para morrer. Sete, por algum motivo, não podia ouvir essa passagem, pois causava nele desconforto e uma sensação de mal-estar. Todos haviam se mostrado muito amigos, pelo menos no início. Mais tarde, ele começou a ser assolado pela inquietante suspeita de que as pessoas falavam dele pelas costas. Olhavam-no de um jeito diferente, como se tivessem ouvido alguma coisa, algum boato mentiroso. Armitage? Será que Armitage tinha falado? Depois disso ele começou a evitar as pessoas. Retraiu-se, ensimesmou-se. É desagradável sentir-se alvo de comentários e fofocas. E tudo isso havia acontecido tanto tempo atrás. Tão sem sentido, tão fora de propósito agora. Leslie havia desaparecido na distância, desvanecera no passado. Arthur Rishimon também. Nada do que acontecerá parecia ter importância agora. Entretanto, por causa disso, sua vida era solitária. Ele havia se afastado do convívio de seus velhos amigos do exército. Se Armitage falará, eles deviam saber de tudo. E agora, nesta noite, uma voz misteriosa proclamara com alarde seu segredo tão cuidadosamente escondido. Teria enfrentado a situação como devia? Agira com firmeza e altivez? Sua reação teria denunciado os sentimentos certos, indignação, nojo, porém nenhum traço de culpa, nenhum transtorno, difícil dizer. Seguramente, ninguém podia ter levado a sério a acusação. Junto com ela foi proferida uma avalanche de outras bobagens, igualmente forçadas e absurdas. Aquela moça encantadora, a voz acusara de ter afogado uma criança. Idiotice, coisa de algum maluco lançando calúnias a esmo. Emily Brent também, na verdade, sobrinha do velho Tom Brent, do regimento. A voz a culpara de assassinato. Qualquer pessoa podia ver, de olhos fechados, que a mulher era uma religiosa e tanto, como uma beata, do tipo que une a carne com os vigários. Maldito negócio esquisito. Uma maluquice, nada mais, nada menos que uma maluquice. Desde que haviam chegado ali, quando fora isso? Ora, que maldição, tinha sido naquela mesma tarde. Parecia ter sido há muito mais tempo. Pensou com seus botões. Fico me perguntando quando é que conseguiremos ir embora daqui. Amanhã, é claro, quando a lancha vier de terra firme. Engraçado, mas precisamente nesse instante ele não sentia grande vontade de sair da ilha. Voltar para a terra firme, voltar para sua casinha, para encarar novamente todos os seus problemas, preocupações e ansiedades. Pela janela aberta podia ouvir as ondas batendo nos rochedos. Agora o som era um pouco mais alto do que no início da noite. O vento também começava a soprar mais forte. Pensou, som sereno, lugar tranquilo. E pensou também, a melhor coisa de uma ilha é que, uma vez nela, não se pode ir mais longe, é o fim das coisas. Subitamente, o general compreendeu que não queria mais ir embora da ilha. Capítulo 6. Deitada na cama, Vera Clayton estava de olhos bem abertos, mirando o teto. A luz do criado mudo estava acesa. Ela tinha medo do escuro. Pensava, Hugo, por que sinto você tão perto de mim esta noite? Em algum lugar bem perto. Mas onde ele estará de verdade? Não sei. Nunca saberei. Ele simplesmente foi embora, para longe, sumiu da minha vida. Não adiantava nada tentar não pensar em Hugo. Ele estava ali, junto dela. Ela tinha de pensar nele, tinha de lembrar a cornualha.
os rochedos escuros, a areia amarela e macia. Mrs. Hamilton, corpulenta, bem-humorada. Cyril, sempre choramingando um pouco, puxando sua mão. Eu quero nadar até o rochedo, Miss Claythorne. Por que não posso nadar até o rochedo? Ela olhava para cima. Encontrava os olhos de Hugo a observá-la. Às noites, depois de pôr Cyril na cama, vamos sair para dar um passeio, Miss Claythorne. Acho que vou, sim. A decorosa caminhada pela praia. O luar, o suave ar do Atlântico. E depois, os braços de Hugo, que a envolviam. Eu amo você. Eu amo você. Você sabe que eu amo você, Vera? Sim, ela sabia. Ou achava que sabia. Não posso pedir você em casamento. Não tenho um centavo. Mal posso me manter. É engraçado, sabe, que uma vez, no espaço de 3 meses, tive a chance de ficar rico. Cyril só nasceu 3 meses depois que Morrice morreu. Se tivesse nascido uma menina, se a criança fosse uma menina, Hugo teria herdado tudo. Tinha ficado decepcionado, admitia. Eu não tinha depositado muita esperança nisso, claro, mas fiquei um pouco abalado. Bom, mas sorte é sorte. Cyril é um menino ótimo. Sou completamente doido por ele. E o menino também gostava dele. Ele estava sempre pronto para participar dos jogos e brincadeiras, só divertir o seu pequeno sobrinho. Na natureza de Hugo, não havia lugar para o rancor. A bem da verdade, a saúde de Cyril não era muito boa. Um menino frágil, sem vigor. O tipo de criança que talvez não chegasse a crescer. E então? Miss Claythorne, por que não posso nadar até o rochedo? Mas que insistência irritante, que choradeira repetitiva. É longe demais, Cyril. Mas, Miss Claythorne. Vera levantou-se. Foi até a penteadeira e engoliu 3 aspirinas. E pensou. Gostaria de ter algum bom remédio para dormir, um sonífero de verdade. Depois pensou. Se eu fosse acabar com minha própria vida, tomaria uma overdose de comprimidos de Veronal, ou algo do tipo, e não cianureto. Ao lembrar-se do rosto arroxeado e convulso de Anthony Marston, teve um arrepio. Ao passar diante da cornija da lareira, olhou para aquele péssimo poemeto emoldurado. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou. E então sobraram 9. Pensou. É horrível, exatamente como nós aqui esta noite. Por que motivo Anthony Marston desejara morrer? Ela não queria morrer. Não podia conceber a ideia de querer morrer. A morte era, para as outras pessoas. Parte 6. Capítulo 1. O Dr. Armstrong estava sonhando. Fazia muito calor na sala de cirurgia. Com certeza tinham elevado demais a temperatura. O suor escorria pelo seu rosto. Suas mãos estavam úmidas e pegajosas. Era difícil segurar com firmeza o bisturi. A lâmina estava magnificamente afiada. Fácil cometer um assassinato com uma faca pontuda e cortante daquelas. E, obviamente, ele estava cometendo o assassinato. O corpo da mulher parecia diferente. Antes era um corpo enorme e volumoso. Agora era magro, minguado. E o rosto estava coberto. Quem era a pessoa que ele devia matar? Não conseguia lembrar-se. Mas tinha de saber. Devia perguntar à freira. A irmã assistia a tudo, com os olhos postos nele. Não podia perguntar a ela. Ela estava desconfiada. Sua suspeita era evidente. Mas quem é que estava na mesa de cirurgia? Não deviam ter coberto o rosto daquela maneira. Se ele pelo menos pudesse ver o rosto. Ah, assim estava bem melhor. Um jovem interno estava tirando o lenço. Emily Brent, claro. Era Emily Brent quem ele tinha de matar. Que olhos malignos ela tinha. Os lábios dela estavam se movendo. O que estava dizendo? Em meio à vida já a morte nos envolve. Agora ela dava gargalhadas. Não, enfermeira, não ponha o lenço de volta. Tenho de ver. Preciso aplicar o anestésico. Onde está o éter? Devo ter trazido o éter comigo. O que a senhora fez com o éter, irmã? Chante ao Neus do Pape? Sim, também serve. Serve perfeitamente bem. Retire o lenço, enfermeira. Claro, eu sabia o tempo todo. É Anthony Marston. O rosto dele está roxo e convulso. Mas ele não está morto. Está dando risada. Está rindo, juro. Está chacoalhando a mesa de operação. Cuidado, homem, cuidado. Enfermeira, segure aí firme. Segure firme. Com um sobressalto, o Dr. Armstrong acordou. Era de manhã. A luz do sol banhava o quarto. E havia alguém inclinado sobre ele, sacudindo. Era Rogers. Rogers, com o rosto pálido, dizendo: Doutor, doutor. O Dr. Armstrong acordou de vez. Sentou-se na cama. Perguntou em tom áspero: O que é? É a minha esposa, doutor. Não consigo acordá-la. Meu Deus. Não consigo acordá-la. E acho que ela não está passando bem. O Dr. Armstrong foi rápido e eficiente. Sem perder um instante, enfiou-se no roupão e seguiu Rogers. Inclinou-se sobre a cama em que a mulher estava deitada de lado. Ela parecia dormir tranquilamente. Segurou e ergueu a mão fria. Levantou a pálpebra. Só depois de alguns instantes impertigou-se e afastou-se da cama. Rogers sussurrou: Ela está? Ela está? Passou a língua sobre os lábios secos. Armstrong fez que sim com a cabeça. Sim, ela se foi. Seus olhos pousaram pensativamente no homem à sua frente.
Depois se voltaram para o criado mudo, o lavatório, e tornaram a fixar-se na mulher adormecida. Rogers perguntou: Foi o coração, doutor? Armstrong só respondeu depois de 1 ou 2 minutos. A saúde dela estava normal? Ela tinha um pouco de reumatismo, respondeu Rogers. Ela se consultou com algum médico recentemente? Médico? Rogers o encarou. Fazia muitos anos que ela não via a cara de um médico, nem ela nem eu. Você tinha algum motivo para acreditar que ela pudesse ter algum problema de coração? Não, doutor. Nunca soube de nada. Ela dormia bem? Perguntou Armstrong. Agora Rogers desviou os olhos. Juntou as mãos, começou a torcê-las. Inquieto, murmurou. Não dormia assim tão bem, não. O médico perguntou rispidamente. Ela tomava alguma coisa para dormir? Rogers encarou, surpreendido. Alguma coisa? Para dormir? Não que eu saiba. Tenho certeza que não. Armstrong foi até a pia. Lá havia certo número de frascos. Loção para o cabelo, água de lavanda, cáscara sagrada, glicerina de pepino para as mãos, um líquido para gargarejo, pasta de dentes e um pouco de líquido para embrocação élima. Rogers ajudou, abrindo as gavetas da penteadeira. Dali passaram para a comoda. Mas nenhum sinal de soníferos, nem em comprimidos nem em solução. Por fim, Rogers disse: Ela não tomou nada ontem à noite, doutor, exceto o que o senhor deu. Capítulo 2. Às 9 horas em ponto, quando o sino soou anunciando café da manhã, todos já haviam pulado da cama. Já estavam vestidos esperando o chamado. O general MacArthur e o juiz tinham esticado as pernas caminhando para cá e para lá no terraço, trocando comentários disparatados e destemperados sobre a situação política. Vera Clayton e Philip Lombard tinham ido ao cume da ilha, atrás da casa. Lá haviam encontrado William Henry Blory, olhando fixamente para a terra firme. Ele disse: Nem sinal ainda daquela lancha. Estive vigiando. Com um sorriso, Vera disse: Devon é um condado dorminhoco. Em geral, as coisas aqui sempre se atrasam. Philip Lombard olhava na outra direção, para o mar aberto. Perguntou abruptamente: O que acham do tempo? Com um golpe de vista na direção do céu, Blory opinou: Para mim me parece bom. Lombard franziu os lábios, como num assobio, e disse: Vai haver uma ventania antes que escureça. Blory comentou: Rajadas de vento, hein? Lá de baixo veio o som do sino. Café da manhã? Nada mal. Bem que estou precisando. Enquanto desciam um íngreme declive, Blory disse a Lombard, em tom meditativo: Sabe, não consigo entender uma coisa, porque aquele rapaz quis acabar com a própria vida. Passei a noite inteira ruminando essa história. Vera ia um pouco à frente. Lombard desacelerou um pouco o passo e disse: Tem alguma teoria alternativa? Eu gostaria de ter alguma prova. Um motivo, para começar. Eu diria que ele estava muito bem de vida. Emily Brent saiu pela porta da sala de estar e veio ao encontro dos três. De supetão, perguntou: O barco está vindo? Ainda não, respondeu Vera. Foram para a mesa. Sobre o aparador havia chá, café e uma enorme travessa com ovos e bacon. Roger segurou a porta aberta enquanto todos passavam e depois voltou a fechá-la por fora. Emily Brent observou: Esse homem parece doente esta manhã. O Dr. Armstrong, que estava parado junto à janela, limpou a garganta e disse: Peço a todos que desculpem quaisquer falhas no serviço esta manhã. Rogers teve de preparar sozinho o café da manhã. Mr. Rogers não pôde trabalhar hoje. Emily Brent perguntou, surpreendida: Qual é o problema com a mulher? Em tom sossegado, o Dr. Armstrong propôs: Vamos comer. Os ovos vão esfriar. Depois, há vários assuntos que desejo discutir com todos os presentes. Os outros entenderam a indireta. Encheram os pratos, serviram-se de chá e café. A refeição teve início. Por consenso, a discussão sobre a ilha estava proibida. Em vez disso, conversaram, de maneira desconexa, sobre atualidades, notícias do exterior, eventos esportivos e a mais recente aparição do monstro do Lago Ness. Depois, quando os pratos foram retirados, o Dr. Armstrong afastou um pouco sua cadeira para trás, pigarreou com importância e falou: Achei que seria melhor esperar até que todos terminassem de tomar o café da manhã antes de dar uma triste notícia. Mr. Rogers morreu enquanto dormia. Houve interjeições surpreendidas, exclamações atonitas. Vera, chocada, comentou: Que terrível! 2 mortes nesta ilha desde que chegamos. O juiz Vargrave, com os olhos semicerrados, disse na sua voz miúda, clara e precisa: É realmente fora do comum. Qual foi a causa da morte? Armstrong deu de ombros. Impossível dizer assim, repentinamente, de improviso. É preciso fazer uma necrópsia? Certamente eu não poderia dar um atestado de óbito. Não tenho o menor conhecimento do estado de saúde dela. Vera observou. Parecia ser uma criatura muito nervosa. E ontem à noite sofreu um grande abalo. Pode ter sido o coração. Suponho. Secamente, o médico interveio. Certamente o coração dela parou de bater, mas a questão é saber o que causou a parada cardíaca. Uma única palavra escapou da boca de Emily Brent. Uma palavra dita com clareza e aspereza, que caiu com um estardalhaço no meio do grupo que a escutava. Consciência. Ela disse. Armstrong virou-se para ela. O que exatamente quer dizer com isso, Miss Brent? Com os lábios firmemente cerrados, Emily Brent respondeu. Os senhores todos me ouviram. Ela foi acusada, juntamente com o marido, de ter assassinado deliberadamente a patroa, uma senhora idosa. E a senhorita acha que...
A resposta foi imediata. Acho que a acusação era verdadeira. Todos os senhores viram como ela ficou ontem à noite. Ela teve um colapso e desmaiou. O choque de tomar consciência da própria maldade, de saber que alguém sabia, de ouvir com tanta violência da boca de outra pessoa, foi demais para ela. Ela literalmente morreu de medo. O Dr. Armstrong sacudiu a cabeça com ar de dúvida. É uma teoria plausível, disse ele. Mas não se pode adotá-la sem um conhecimento mais exato do estado de saúde da mulher. Se havia algum tipo de deficiência cardíaca. Com voz doce e sentimental, Emily Brent acrescentou, tranquila, chamem, se preferirem, de um ato de Deus. Todos pareceram chocados. Mr. Blory falou, inquieto e constrangido. A senhorita está levando as coisas longe demais, Miss Brent. Ela lançou a todos o olhar faiscante e desvairado. Levantou o queixo e disse, os senhores acham impossível que um pecador seja fulminado pela ira de Deus. Eu não. Eu acredito na justiça divina. O juiz afagou o queixo. Numa voz ligeiramente irônica, murmurou. Minha cara senhorita, pela experiência que tenho do mal, a providência deixa o trabalho de condenar e punir a nós, mortais, e o processo é, quase sempre, eivado de dificuldades. Não há atalhos nem nada que facilite ou suavize a tarefa. Emily Brent deu de ombros. Blory perguntou avidamente. O que foi que ela comeu e bebeu ontem à noite, antes de ir para a cama? Armstrong respondeu. Nada. Ela não tomou nada? Uma xícara de chá? Um gole de água? Aposto que tomou chá. Esse tipo de gente sempre faz isso. Rogers garante que ela não tomou absolutamente nada. Ah, bufou Blory. Mas isso é o que ele diz. Seu tom de voz era tão significativo que o doutor encarou com um olhar penetrante e perspicaz. Philip Lombard perguntou. Então é essa sua ideia? Agressivamente, Blory respondeu. Bem, por que não? Ontem à noite todos nós ouvimos aquela acusação. Podia ser puro disparate, pura e simples loucura. Mas, por outro lado, podia não ser. Vamos admitir, por um momento, que fosse verdade. Rogers e sua senhora liquidaram a velha. Bem, aonde é que isso leva? Eles se sentiam em perfeita segurança e muito felizes sobre o assunto. Vera o interrompeu. Numa voz baixa, disse, não acho que MRS. Roger chegou algum dia a se sentir em segurança. Blory pareceu levemente irritado com a interrupção. Mulher é tudo igual, dizia seu olhar. Ele retomou a palavra, expressava-se com eloquência. Bem, seja lá o que for. De qualquer modo, não havia nenhum perigo sério para eles, pelo menos até onde soubessem. Então, ontem à noite, de repente, algum lunático desconhecido dá com a língua nos dentes e revela o segredo. E o que acontece? A mulher tem um troço, desmorona. Notaram como o marido ficou junto dela quando ela estava voltando a si. Aquilo não era só solicitude de marido. Oh, não, por nada neste mundo. Ele parecia um gato em telhado de zinco quente. Estava morrendo de medo do que ela poderia falar. E a situação é essa. Eles cometeram um assassinato e ficaram impunes. Mas, se a coisa toda for remexida e a história vier à tona, o que vai acontecer? Aposto 10 contra 1 que a mulher entrega os pontos. Ela não tinha fibra para enfrentar de peito aberto. Ela é um perigo ambulante para o marido, isso sim. Ele está bem, com a cabeça no lugar. Sabe o que faz. Ele vai continuar mentindo com a maior cara de pau até o dia do juízo, mas não pode confiar nela. E, se ela der com a língua nos dentes, o pescoço dele corre perigo. Portanto, ele bota discretamente qualquer coisa numa xícara de chá para ter certeza de que a boca da mulher está fechada para sempre. Com voz pausada, Armstrong disse, não havia nenhuma xícara vazia ao lado da cama dela. Não havia absolutamente nada lá. Eu procurei. Blory bufou, desdenhoso. Ora, claro que não havia nada. A primeira coisa que ele fez depois que ela bebeu foi pegar a xícara e o pire, deslavá-los com extremo cuidado. Houve uma pausa. Depois o general MacArthur disse, em tom de dúvida, pode ser, mas acho quase impossível que um homem seja capaz de fazer isso com a própria esposa. Blory deu uma risadinha e disse, quando o homem tem de salvar o pescoço, não perde muito tempo pensando em sentimentos. Houve nova pausa. Antes que alguém tivesse a chance de falar, a porta se abriu e Rogers entrou. Olhando a todos, um a um, perguntou, há mais alguma coisa que posso fazer pelos senhores? Peço que aceitem minhas sinceras desculpas se havia poucas torradas, mas acabou o pão. A nova remessa ainda não chegou da terra firme. O juiz Vargrave remexeu-se um pouco na cadeira e perguntou. A que horas costuma vir a lancha? Entre 7 horas e 8 horas, senhor. Às vezes um pouco depois das 8 horas. Não sei o que Fred Nacó pode estar fazendo esta manhã. Se estivesse doente, teria mandado o irmão. Philip Lombard quis saber. Que horas são agora? Faltam 10 minutos para as 10 horas, senhor. Lombard ergueu as sobrancelhas e balançou lentamente a cabeça, num gesto ensimesmado. Rogers esperou 1 ou 2 minutos. De súbito, num surto explosivo, o general MacArthur falou. Lamento que houve com sua esposa, Rogers. O doutor acaba de nos contar. Rogers inclinou a cabeça. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Apanhou o prato vazio de bacon e retirou-se. Novamente, o silêncio pétreo abraçou a sala. Capítulo 3. No terraço ao lado, Philip Lombard disse, a respeito dessa lancha. Blory olhou para ele. Balançou a cabeça, depois atalhou. Sei em que está pensando, Mr. Lombard. Já me fiz a mesma pergunta. A lancha devia ter chegado há quase 2 horas. E não veio.
Por quê? E o senhor encontrou a explicação? Perguntou Lombard. Não é um acidente, é o que eu digo. É parte de um plano. Tudo isso é uma coisa só. Acha que o barco não vem? Especulou Lombard. Uma voz falou atrás deles, uma voz rabugenta e impaciente. A lancha não vem. Blory virou ligeiramente os ombros retos e, com ar pensativo, olhou para o dono da voz. O senhor também acha que não, general? O general MacArthur respondeu com rispidez. Claro que não vem. Estamos contando com a lancha para sair da ilha. É o que significa toda essa história. Nós não vamos sair desta ilha. Nenhum de nós jamais sairá daqui. É o fim, entendem? O fim de tudo. Ele hesitou. Depois prosseguiu numa voz baixa e estranha. Isso sim é que é a paz, a verdadeira paz. Chegar ao fim. Não ter de continuar. Sim, a paz. Virou as costas, num movimento brusco, e afastou-se. Caminhou até o fim do terraço, começou a descer a ladeira que levava ao mar, obliquamente, até a extremidade da ilha, onde rochedos soltos sobressaíam da água. Andava um tanto trôpego, com passos instáveis, como o de um homem ainda semi-adormecido. Blory disse, lá vai outro doido. Pelo visto, no fim das contas, todos vão acabar assim. Philip Lombard observou. Não acho que isso vá acontecer com o Sr. Mr. Blory. O ex-inspetor riu. No meu caso, seria preciso muito mais para me fazer perder a cabeça. E acrescentou, secamente, também não creio que venha acontecer com o Sr. Mr. Lombard. Philip devolveu. Neste momento sinto que estou em meu perfeito juízo. Obrigado. Capítulo 4. O Dr. Armstrong saiu para o terraço. Ficou lá parado, hesitante. À sua esquerda estavam Blory e Lombard. À sua direita, Vargrave, andando de um lado para o outro, com a cabeça enterrada no peito e os olhos fitos no chão. Após um momento de indecisão, Armstrong caminhou na direção deste último. Mas, no mesmo instante, Rogers apareceu, saindo às pressas de dentro da casa. Posso falar um instante com o senhor, por favor? Armstrong virou-se para olhar o mordomo. Ficou assombrado com o que viu. O rosto de Rogers estava alterado, contorcendo-se em espasmos. Havia adquirido uma cor verde acinzentada. Suas mãos tremiam. O contraste com a sua compostura de poucos minutos atrás era tamanho e tão violento que Armstrong ficou perplexo. Por favor, doutor, se eu puder trocar 2 palavras com o senhor. Dentro da casa, senhor. O médico voltou e entrou novamente na casa, junto com o desvairado mordomo. Qual é o problema, homem? Acalme-se. Aqui, senhor. Entre aqui. Abriu a porta da sala de jantar. O médico entrou. Roger seguiu e fechou a porta atrás de si. Bem, disse Armstrong. O que é? Os músculos da garganta de Roger se contraíam. Engolia em seco. Falou de modo abrupto. Estão acontecendo coisas aqui que não entendo, senhor. Armstrong perguntou com aspereza. Coisas? Que coisas? Vai pensar que estou louco, senhor. Dirá que não é nada, mas precisa de alguma explicação. Senhor, precisa de explicação. Porque não faz sentido. Bem, homem, diga logo o que é, pare de falar por enigmas. Rogers engoliu em seco mais uma vez e disse, são aquelas figurinhas. Senhor, no centro da mesa, os soldadinhos de porcelana. Eram 10, eram sim. Juro que eram 10. Armstrong disse, sim, 10. Nós contamos ontem à noite, na hora do jantar. Roger chegou mais perto do médico. Exatamente isso, senhor. Ontem à noite, quando vim tirar a mesa, só havia 9. Senhor, percebi e achei esquisito. Mas só, e não pensei mais no assunto. E agora, senhor, hoje de manhã, não notei quando pus a mesa do café. Estava desnorteado e perturbado, e tudo mais. Mas agora, quando vim tirar novamente a mesa, veja o senhor mesmo, se não acredita em mim. Aí estão só 8. Senhor, só 8. Não faz sentido. Faz? Não dá para entender. Só 8. Capítulo 7. Capítulo 1. Depois do café da manhã, Emily Brent tinha sugerido a Vera Claytorne que caminhassem mais uma vez até o cume, para ver se o barco aparecia. Vera concordara. O vento havia refrescado. Pequenas cristas brancas estavam surgindo no mar. Não se viam barcos de pesca, nem sinal algum da lancha. O vilarejo de Chicleaven, propriamente dito, não podia ser avistado, mas somente o outeiro acima dele. Um penhasco saliente e arqueado de rocha vermelha ocultava a pequena baía. Emily Brent disse, o homem que nos trouxe ontem parecia uma pessoa de confiança. É realmente muito esquisito que ele esteja tão atrasado nesta manhã. Vera não respondeu. Estava tentando refrear uma sensação de pânico que crescia dentro dela. Em seu esforço de manter a serenidade, disse furiosamente para si mesma. Você deve ficar calma. Você não é assim. Você sempre teve nervos excelentes. Depois de 1 ou 2 minutos, ela disse em voz alta. Tomara que ele venha. Eu queria ir embora daqui. Emily Brent comentou secamente. Não tenho dúvidas que todos nós queremos a mesma coisa. Vera disse. Tudo isso é tão extraordinário. Parece não ter sentido algum. A velha falou com vivacidade. Estou muito aborrecida e irritada comigo mesma por ter me deixado enganar tão facilmente. Pensando bem, aquela carta é mesmo absurda e não resiste um exame mais cuidadoso. Mas quando a recebi não tive nenhuma dúvida. Absolutamente nenhuma.
Vera murmurou maquinalmente. Suponho que não. A gente se acostuma demais a aceitar as coisas sem discutir nem pensar. Acha tudo normal, disse Emily Brent. Vera respirou fundo, com um estremecimento. A senhora realmente pensa aquilo que disse à mesa do café? Seja um pouco mais específica, minha querida. A que coisa em particular está se referindo? Vera respondeu numa voz fraca. Acha mesmo que Rogers e a mulher mataram aquela senhora? Pensativa, Emily Brent fitou demoradamente o mar. Depois disse, pessoalmente, tenho absoluta certeza. E a senhorita, o que acha? Não sei o que pensar. Emily Brent argumentou enfaticamente. Tudo conspira a favor da ideia. O jeito com que ela desmaiou. A maneira com que o homem deixou cair a bandeja do café. Depois, o modo como ele falou sobre o assunto. Não me pareceu verdade. Não convenceu. Oh, sim, receio que ambos sejam culpados. Vera disse. Ela parecia apavorada com a própria sombra. Nunca vi uma mulher com um ar tão assustado. Devia viver atormentada e mortificada. Miss Brent murmurou. Lembro-me de um texto que ficava pendurado na parede do meu quarto quando era criança. Eis se pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. 8. É uma grande verdade isso. Eis se pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vera ficou de pé e disse, mas, Miss Brent, nesse caso, sim, minha querida, os outros, e quanto aos outros, não estou entendendo muito bem o que quer dizer. Todas as outras acusações, elas não eram verdadeiras, mas, se é verdade no caso dos Rogers, calou-se de repente, incapaz de ordenar seus pensamentos caóticos. A testa de Emily Brent, até então franzida numa expressão de perplexidade, perdeu o peso da preocupação. Ah, agora estou entendendo. Bem, há esse tal Mr. Lombard. Ele admite ter abandonado 20 homens à morte. Vera comentou, como se tentasse justificar. Eram apenas nativos, brancos ou pretos. São nossos irmãos, respondeu violentamente Emily Brent. Nossos irmãos pretos, pensou Vera. Oh, que vontade de rir. Estou ficando histérica. Não sou mais eu mesma. Com ar pensativo, Emily Brent continuou. É óbvio que algumas das outras acusações foram forçadas e ridículas. Contra o juiz, por exemplo, ele estava apenas cumprindo seu dever, atribuição do cargo público que exerce. E contra o ex-investigador da Scotland Yard. No meu caso também. Fez uma pausa e depois continuou. Naturalmente, levando em conta as circunstâncias, eu não ia dizer nada ontem à noite. Não era assunto para ser discutido na presença de cavalheiros. Não? Vera escutava com interesse. Miss Brent prosseguiu, serenamente. Beatrice Taylor trabalhava para mim. Não era uma boa menina, conforme descobri tarde demais. Enganei-me redondamente a respeito dela. Ela tinha boas maneiras, era muito aciada e obediente. Eu estava muito satisfeita com ela. Claro que tudo não passava da mais pura hipocrisia. Era uma menina indecente e sem moral alguma. Repugnante. Demorei algum tempo para descobrir que ela estava metida em encrenca, como dizem. Fez uma pausa, enrugando com nojo seu delicado nariz. Foi um grande choque para mim. Os pais dela eram gente de bem, e ela tinha sido criada com toda severidade. Fico feliz de dizer que não fecharam os olhos para o comportamento dela. Com os olhos fixos em Miss Brent, Vera perguntou. O que aconteceu? Naturalmente, não fiquei com ela nem mais uma hora sob o meu teto. Ninguém jamais poderá dizer que compactuei com a imoralidade. Vera perguntou, numa voz débil. O que aconteceu a ela? Miss Brent disse. A criatura abandonada, não contente de já ter um pecado na consciência, cometeu um pecado ainda mais grave. Pôs fim à própria vida. Horrorizada, Vera sussurrou. Ela se matou? Sim. Atirou-se no rio. Vera teve um arrepio. Fitou o perfil calmo delicado de Miss Brent e disse, como a senhorita se sentiu quando soube que ela havia feito isso? Não se arrependeu? Não acusou a si mesma? Não se sentiu culpada? Emily Brent impertigou-se. Eu não fiz nada errado. Nada tenho que me reprovar. Vera alegou. Mas se foi a sua dureza que a levou a se matar. Emily Brent respondeu em tom severo. Foi iniciativa dela, ação dela, seu próprio pecado, que a levou a fazer isso. Se ela tivesse se comportado como uma moça decente e recatada, nada disso teria acontecido. Virou o rosto para Vera. Não havia nenhum sinal de remorso, nenhum indício de inquietude nos seus olhos. Eram inflexíveis e orgulhosos. Sentada no cume da ilha do soldado, Emily Brent estava envolta por sua própria armadura de virtude. Aos olhos de Vera, a pequenina e idosa solteirona já não parecia minimamente ridícula. De súbito, tornará-se terrível. Capítulo 2. O Dr. Armstrong deixou a sala de jantar e mais uma vez saiu para o terraço. Refestelado agora numa cadeira, o juiz contemplava placidamente o mar. Lombard e Bloor achavam-se mais longe, à esquerda, fumando em silêncio. Como da primeira vez, o médico hesitou por um momento. Seu olhar se fixou especulativamente no juiz Vargrave. Queria consultar alguém, trocar ideias. Sabia que o juiz tinha um cérebro arguto e lógico. Mesmo assim, hesitava. O juiz Vargrave podia ter um cérebro excelente, mas era um homem idoso. Nessa conjuntura, Armstrong sentia a necessidade de um homem de ação. Por fim, resolveu-se. Lombard, posso falar um instante com o senhor? Philip começou a caminhar na direção dele. Claro, os dois homens deixaram o terraço.
Desceram devagar o declive em direção à água do mar. Quando já não podiam ser ouvidos, Armstrong falou. Quero fazer uma consulta. Lombard ergueu as sobrancelhas. Meu caro, não entendo de medicina. Não. Refiro-me à situação geral. Oh, aí é outra coisa. Armstrong perguntou. Francamente, o que o senhor pensa da situação? Lombard refletiu um instante. Depois disse. É bastante sugestiva, não é? O que pensa a respeito dessa mulher? O senhor aceita a teoria de Blory? Philip soltou uma baforada de fumaça. É perfeitamente plausível, se considerada em si mesma. Exatamente. O tom da resposta parecia um sinal de alívio. Philip Lombard não era tolo. Isto é, aceitando-se a premissa de que Mr. e Mrs. Rogers tenham cometido um assassinato e escapado impunemente 10 anos atrás. E não vejo nenhuma impossibilidade nisso. O que o senhor acha que eles fizeram exatamente? Envenenaram a velha? Lentamente, Armstrong respondeu. Pode ter sido algo bem mais simples que isso. Hoje de manhã perguntei a Rogers de que doença sofria Miss Brad. A resposta foi esclarecedora. Não preciso entrar em detalhes médicos, mas basta dizer que, no caso de certas formas de perturbação cardíaca, usa-se nitrito de amila. Quando sobrevém um ataque, quebra-se e inala-se uma ampola de nitrito de amila. Se essa medicação fosse omitida, bem, as consequências poderiam facilmente ser fatais. Pensativo, Philip Lombard disse, simples assim. Deve ter sido bastante tentador. O médico assentiu com a cabeça. Sim, não era preciso fazer nada, nenhuma ação positiva. Não havia o trabalho nem o perigo de obter e administrar arsênico, nada definido nem decidido, apenas a negação. E Roger saiu pela noite afora em busca de um médico, e ambos estavam confiantes de que ninguém jamais saberia. E, mesmo que alguém soubesse, jamais conseguiria provar coisa alguma contra eles, acrescentou Philip Lombard, que, franzindo repentinamente a sobrancelha, acrescentou. Obviamente, isso explica muita coisa. Intrigado, Armstrong perguntou. Como assim? Não entendi. Lombard esclareceu. Quero dizer, explica a ilha do soldado. Há crimes que não podem ser imputados a quem os cometeu. O dos Rogers, por exemplo. Outro exemplo, o do velho Vargrave, que perpetrou seu assassinato estritamente dentro da lei. O senhor acredita nessa história? Perguntou Armstrong, vivamente. Philip Lombard sorriu. Oh, sim, acredito. Vargrave assassinou Edward Seton. Não há a menor dúvida. Assassinou-o tão seguramente como se tivesse trespassado coitado com um punhal. Mas foi inteligente bastante para fazer isso sentado em sua cadeira de juiz, de toga e peruca. Dessa maneira, dentro dos processos comuns do dia a dia do tribunal, ninguém pode atribuir a ele a culpa por esse crimezinho. Súbito como um relâmpago, um pensamento precipitou-se no cérebro de Armstrong. Assassinato no hospital. Assassinato na mesa de cirurgia. Sim, tão seguro como uma casa. Philip Lombard continuava falando. Consequentemente, Ilha do Soldado. Armstrong respirou fundo. Agora estamos chegando ao ponto principal. Qual é o verdadeiro propósito de reunir nós todos aqui? Philip Lombard devolveu a pergunta. O que o senhor acha? Armstrong respondeu abruptamente. Vamos votar um instante a morte da mulher. Quais são as teorias possíveis? A primeira hipótese é que Rogers a matou porque temia que ela desse com a língua nos dentes. Segunda possibilidade. Ela se apavorou e escolheu a saída mais fácil, dando cabo da própria vida. Philip Lombard disse. Suicídio. Hein? O que o senhor acha disso? Lombard respondeu. Podia ter sido. Sim, se Marston também não tivesse matado. 2 suicídios em 12 horas é um pouco demais, é duro de engolir. E se o senhor me disser que Anthony Marston, jovem e forte como um touro, sem preocupações nem ansiedades, com pouquíssimo cérebro, se encheu de remorso e de medo por ter atropelado e matado indiscriminadamente 2 crianças, se resolveu dar fim à própria vida. Bom, tal ideia é simplesmente ridícula e risível. E, de qualquer maneira, como ele teria obtido veneno? Que eu saiba, as pessoas não andam por aí carregando cianureto de potássio no bolso do colete. Mas, afinal, essa é a sua área. Armstrong ponderou. Ninguém, em seu juízo perfeito, anda por aí com cianureto de potássio no bolso, a menos que queira destruir um ninho de vespas. Em outras palavras, o zeloso jardineiro ou o dono da casa. Ou seja, Anthony Marston está excluído. O que me parece esquisito é esse cianureto, que precisa de explicação. Ou Anthony Marston queria acabar com a própria vida antes de vir para cá. Por isso, já chegou aqui preparado, ou então, Armstrong o instigou. Philip Lombard deu um sorriso largo, arreganhando os dentes. Por que o senhor me obriga a dizer com todas as letras, se está na ponta da sua língua? Anthony Marston foi assassinado, é claro. Capítulo 3. O Dr. Armstrong respirou fundo. IMS. Rogers? Lombard disse com voz pausada. Eu poderia acreditar no suicídio de Anthony, com dificuldade, se não fosse pela MRS. Rogers. Poderia acreditar, facilmente, no suicídio da MRS. Rogers se não fosse por Anthony Marston. Poderia acreditar que Rogers tenha se livrado da mulher se não fosse pela morte sem explicação de Anthony Marston. Mas precisamos mesmo é de uma teoria que explique 2 mortes ocorridas tão perto uma da outra que chegaram a ser quase simultâneas. Armstrong disse, talvez eu possa dar alguma ajuda na formulação dessa teoria. E repetiu os fatos que Rogers havia relatado a respeito do desaparecimento das 2 figurinhas de porcelana. Lombard disse, sim, o soldadinho de porcelana. Ontem à noite, na hora do jantar, certamente havia 10.
E agora o senhor está dizendo que há apenas 8? O Dr. Armstrong recitou. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou. E então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais. E então sobraram 8. Os 2 homens entreolharam-se. Philip Lombard sorriu e jogou fora o seu cigarro. O maldito poema encaixa-se bem demais para ser só uma coincidência. Anthony Marston morreu de asfixia ou engasgamento ontem à noite depois do jantar, e mamãe Rogers caiu no sono eterno. Consequentemente, disse Armstrong, Lombard pegou pela palavra. Consequentemente, aí está o enigma. A mosca na sopa X. Mr. Owen. 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 Um lunático desconhecido à solta. Ah! Exclamou Armstrong, com um suspiro de alívio. Então o senhor concorda. Mas está vendo o que isso implica? Rogers jurou que não havia ninguém na ilha a não ser nós, ele e a mulher. Rogers está enganado. Ou talvez esteja mentindo. Armstrong balançou a cabeça. Não creio que ele esteja mentindo. O homem está apavorado. Assustado quase a ponto de perder o juízo. Philip Lombard assentiu com a cabeça, depois disse. Nem sinal do barco esta manhã. Isso também combina com o resto. Sempre pequenos arranjos de Mr. Owen. A ilha do soldado deve ficar isolada até que Mr. Owen conclua sua tarefa. Armstrong empalidecera. O senhor percebe, o homem deve ser um doido varrido. Philip Lombard falou, agora com um novo timbre de voz. Mas há uma coisa que Mr. Owen não calculou. O que é? Esta ilha é mais ou menos um rochedo nu. Não seria difícil dar uma busca completa. Em pouco tempo vamos desentocar o ilustríssimo Mr. Owen. Owen. Ele deve ser perigoso, advertiu Armstrong, alarmado. Philip Lombard riu. Perigoso? Quem tem medo do grande lobo mau? Eu serei perigoso quando puser as mãos nele. Fez uma pausa e disse, melhor convocarmos Blory para nos ajudar. Será um homem valioso numa situação de aperto. Melhor não dizer nada às mulheres. Quanto aos outros, creio que o general está gagá, e o forte do velho Vargrave é a inatividade magistral. Nós 3 podemos dar conta do recado. Parte 8. Capítulo 1. Foi fácil recrutar Blory, que de imediato manifestou sua concordância de opinião com os argumentos dos 2 homens. O que o senhor disse a respeito dessas figuras de porcelana faz toda a diferença. É uma loucura, isso sim. Mas há mais uma coisinha. Não acha que a ideia de Mr. Owen é fazer o serviço por procuração, por assim dizer? Explique-se, homem. Bem, o que quero dizer é o seguinte. Depois daquele tumulto de ontem à noite, o rapaz, Marston, se apavora e se envenena. E, então, Rogers também perde o juízo e apaga a mulher. Tudo de acordo com os planos de Winnie Ostrom, balançou a cabeça. Chamou a atenção do outro para a questão do cianureto. Blory concordou. É verdade, eu tinha esquecido isso. Não é uma coisa que se costume carregar naturalmente no bolso. Mas, então, como o veneno foi parar no copo dele? Senhor? Lombard respondeu. Andei pensando nisso. Marston tomou vários drinks ontem à noite. Entre o penúltimo e o último, passou-se um bom tempo. Durante esse intervalo, o seu copo ficou em cima de uma ou outra mesinha. Acho, embora não tenha certeza, que era a mesinha próxima à janela do terraço. Essa janela estava aberta. Em algum momento alguém podia ter derramado a dose de cianureto no copo. Sem que nenhum de nós visse. Senhor? Perguntou Blory, incrédulo. Lombard foi seco. Estávamos todos, bastante preocupados e distraídos com outra coisa. Armstrong disse, com voz pausada. É verdade. Tínhamos sido atacados. Naquele momento estávamos em polvorosa, andando de um lado para o outro da sala, indignados, discutindo, ruminando e gesticulando, concentrados nas acusações que nos diziam respeito. Acho que era, sim, algo possível de fazer. Blory deu de ombros. O fato é que deve ter sido feito. Bem, agora, cavalheiros, vamos começar. Ninguém tem um revólver. Por acaso? Creio que isso seria esperar demais. Eu tenho, disse Lombard, dando batidinhas com a mão no bolso. Os olhos de Blory se arregalaram. Ele perguntou num tom excessivamente casual. Sempre carrega isso por aí? Senhor? Geralmente sim. Tenho me arriscado em alguns lugares perigosos. Sabe? Oh! Exclamou Blory, e acrescentou. Bem, é provável que nunca tenha estado num lugar mais perigoso do que este em que está agora. Se há um maluco escondido nesta ilha, provavelmente conta com um pequeno arsenal, para não falar de uma faca e 1 ou 2 punhais. Armstrong tossiu. Aí é que o senhor pode estar enganado, Blory. Muitos psicopatas homicidas são pessoas tranquilas e simples. Sujeitos sossegados, simpáticos até. Blory disse. Não creio que seja o caso do nosso homem, Dr. Armstrong. Capítulo 2. Os 3 homens iniciaram sua incursão pela ilha. A busca revelou-se inesperadamente simples. Para o lado noroeste, na direção da costa, os rochedos íngremes, de superfície lisa e contínua, mergulhavam verticalmente no mar. No resto da ilha não havia árvores e eram poucos os lugares de abrigo. Os 3 homens trabalharam com cuidado e método, batendo o terreno de cima a baixo, desde o ponto culminante até a beira-mar, examinando minuciosamente a menor irregularidade da rocha que pudesse indicar a entrada de uma caverna. Mas não havia cavernas. Por fim, acompanhando a beira da água, chegaram ao lugar onde o general MacArthur estava sentado, contemplando o mar.
Era um local bastante tranquilo, em que o único som era o marulhar das ondas contra os rochedos. O velho mantinha o torso muito ereto, com os olhos fixos no horizonte. Ele não deu atenção à aproximação dos investigadores. Esse estado de quietude e letargia, semelhante ao descaso, fez com que pelo menos um deles se sentisse ligeiramente desconfortável. Blory pensou, isso não é natural, parece que ele está num transe ou coisa do tipo. Pigarreou e disse num tom amistoso, de quem pretende puxar conversa. O senhor escolheu um lugar muito tranquilo. O general franziu a sobrancelha. Lançou um rápido olhar por cima do ombro e disse, resta tão pouco tempo, tão pouco tempo. Devo insistir para que ninguém me perturbe. A resposta de Blory foi cordial. Nós não vamos perturbá-lo. Estamos apenas dando um giro pela ilha, por assim dizer. Desconfiamos que pudesse haver alguém escondido. O general carranqueou a fisionomia e revidou prontamente. O senhor não entende absolutamente nada. Por favor, vá embora. Blory afastou-se. Aos outros dois disse, ele está doido. De nada adianta falar com ele. Lombard perguntou, com certa curiosidade. O que ele disse? Blory deu de ombros. Alguma coisa sobre não haver tempo e que não queria ser perturbado. O rosto do médico adquiriu uma expressão sombria. Ele murmurou. Será que? Capítulo 3. A busca na ilha estava praticamente terminada. Depois de vasculhar tudo de cabo a rabo, os 3 homens estavam de volta ao ponto mais alto, olhando para a terra firme. Não se avistava nenhuma embarcação no mar. O vento soprava, refrescando a paisagem. Os barcos de pesca não saíram hoje. Vem aí a tempestade. É uma praga do diabos que daqui não se possa ver a aldeia, comentou, aborrecido, Lombard. Podíamos fazer sinais ou qualquer outra coisa. Podemos fazer uma fogueira esta noite, sugeriu Blory. Lombard, franzindo o senho, disse, o mais infernal é que tudo isso provavelmente foi previsto e arranjado. Como assim, senhor? De que maneira? Sei lá. Como é que vou saber? Uma brincadeira. Talvez. Nós temos de ficar aqui, isolados. Ninguém deve prestar nenhuma atenção aos sinais, etc. Possivelmente o vilarejo deve ter sido informado de que se trata de uma aposta com dinheiro em jogo. Enfim, alguma história idiota. O senhor acha que eles engoliriam isso? Perguntou Blory, em tom cético. Lombard respondeu com secura. É mais fácil acreditar nisso do que na verdade. Se o vilarejo tivesse sido informado de que a ilha devia ficar isolada até que Mr. Desconhecido Owen terminasse de assassinar tranquilamente em segredo todos os hóspedes, o senhor acha que acreditariam? Há momentos em que eu mesmo não consigo acreditar. E mesmo assim, fazendo beicinho, Philip Lombard disse, e mesmo assim, é isso aí. O senhor já disse tudo, doutor. Blory olhava fixamente a água lá embaixo, e disse, por aqui ninguém poderia ter descido, acho. Seria difícil. Armstrong balançou a cabeça, aquecendo. Duvido. É bastante íngreme. E onde ele se esconderia? Blory especulou. Talvez haja um buraco no despenhadeiro. Se tivéssemos um barco, poderíamos circundar a ilha. Lombard acrescentou. Se tivéssemos um barco, a essa hora já estaríamos na metade do caminho de volta à terra firme. É verdade, senhor, concordou Blory. De súbito, Lombard propôs. O que dá para fazer é nos certificarmos a respeito deste rochedo. Só existe um ponto em que pode haver alguma reentrância. É um pouquinho à direita, bem aqui embaixo. Se os senhores arranjarem uma corda, poderão me segurar enquanto eu desço para verificar. A melhor coisa mesmo é verificar, disse Blory. Embora pareça absurdo, a julgar pelas aparências. Vou ver se consigo arranjar algo. E pôs-se a andar a passos ligeiros na direção da casa. Lombard olhou para o céu. Era um dia de nuvens baixas que começavam a se acumular. O vento aumentava. Philip olhou de soslaio para Armstrong e disse, o senhor está muito calado, doutor. No que está pensando? Armstrong respondeu com voz pausada. Estava me perguntando até onde vai exatamente a loucura do velho MacArthur. Capítulo 4. Vera tinha estado inquieta durante toda a manhã. Evitara Emily Brent com uma espécie de trêmula aversão. Já Miss Brent levará uma cadeira para o canto da casa, de modo a se abrigar do vento. Ali ficou sentada, muito atenta e ocupada com seu tricô. Cada vez que Vera pensava nela, tinha a impressão de ver um rosto pálido de afogada, com algas enredadas no cabelo. Um rosto que outrora tinha sido bonito, despudoradamente bonito, talvez, e que agora ultrapassava a piedade ou o terror. E Emily Brent, plácida e virtuosa, sentada tricotando. No terraço principal, o juiz Vargrave estava sentado, encolhido, ar sério e compenetrado, com a cabeça enterrada nos ombros, numa cadeira oval de couro. Quando Vera olhou para ele, viu distintamente um homem no banco dos réus, um moço louro, de olhos azuis, com uma expressão desnorteada e assustada. Edward Seton. E, com a imaginação, viu o juiz erguendo as velhas mãos para ajeitar na cabeça o cabelo e começar a pronunciar a sentença. Depois de algum tempo, Vera caminhou vagarosamente para o mar. Andou na direção da extremidade da ilha, onde estava sentado um velho com os olhos fitos no horizonte. Sentindo sua aproximação, o general MacArthur agitou-se. Virou a cabeça. Em seus olhos havia uma bizarra mistura de interrogação e apreensão. Aquilo a sobressaltou. Por 1 ou 2 minutos, o velho encarou-a fixamente. Ela pensou, que esquisito. É quase como se ele soubesse. Ah, é a senhorita, disse ele. A senhorita veio. Vera sentou-se ao lado dele. O senhor gosta de ficar aqui, olhando para o mar? Ele balançou a cabeça com um movimento suave e respondeu.
Sim. É um lugar agradável. É um bom lugar, eu acho, para esperar. Esperar? Ecoou Vera, energicamente. O que é que o senhor está esperando? A resposta veio numa voz repleta de candura. O fim. Mas creio que a senhorita já sabe disso, não? É verdade, não é? Nós todos estamos esperando o fim. O que o senhor quer dizer? Perguntou ela, com voz insegura. O general MacArthur respondeu em tom grave. Nenhum de nós vai sair desta ilha. Esse é o plano. A senhorita sabe perfeitamente disso. É claro. O que talvez não possa compreender é o sentimento de alívio. Alívio? Falou Vera, espantada. Sim. Obviamente, a senhorita é muito jovem, ainda não chegou a isso. Mas um dia vai conhecer a sensação. O abençoado alívio. Quando a gente sabe que está tudo acabado, que não precisa mais carregar o fardo. Um dia a senhorita há de sentir isso também. Desconcertada, Vera disse, com voz rouca. Não estou compreendendo, senhor. Seus dedos contraíram-se espasmodicamente. De súbito, ela sentiu o medo daquele velho e tranquilo soldado. Absorto em suas próprias meditações, ele disse, veja, eu amava Leslie. Eu a amava muito. Leslie era sua esposa? Perguntou Vera. Sim, minha esposa. Eu a amava e me orgulhava muito dela. Era tão bonita e tão alegre. Ficou em silêncio por 1 ou 2 minutos. Depois disse, sim, eu amava Leslie. Foi por isso que fiz aquilo. Vera perguntou, o senhor quer dizer? E fez uma pausa, sem completar a frase. O general MacArthur balançou suavemente a cabeça. Agora já não faz muita diferença negar ou não. Já não adianta mais. Agora que vamos todos morrer. Eu enviei Richmond para a morte. Suponho que, de certo modo, tenha sido um assassinato. Curioso. Assassinato, eu que sempre fui um homem tão respeitador da lei. Mas naquela ocasião, não me pareceu. Não tive remorso algum. Bem feito. O desgraçado bem que merece, foi que pensei. Mas depois, bem, e depois? Perguntou Vera, com voz severa. O velho balançou a cabeça vagamente. Uma expressão triste e estranha invadiu seu rosto. Parecia perplexo e um pouco angustiado. Eu não sei. Eu não sei. Tudo ficou diferente, sabe? Não sei se Leslie chegou a adivinhar ou sequer desconfiar. Acho que não. Mas é que eu já não podia saber o que se passava na cabeça dela. Já não a conhecia mais. Ela tinha partido para muito longe, onde eu não podia alcançá-la. E depois ela morreu. E eu fiquei só, repetiu Vera, e o eco de sua voz voltou para ela dos rochedos. O general MacArthur disse, a senhorita também vai ficar contente quando chegar o fim. Vera levantou-se num relance e disse com aspereza, não entendo o que o senhor está querendo dizer. E ele, eu sei, minha filha, eu sei, não sabe, não compreende absolutamente nada. O general MacArthur fixou os olhos no mar novamente. Parecia estar alheio à presença da moça às suas costas. Num tom muito suave e num fiapo de voz, balbuciou. Leslie? Capítulo 5. Quando Blory voltou da casa com uma corda enrolada no braço, achou Armstrong onde o havia deixado, fitando com os olhos fixos arregalados as ondas lá embaixo. Quase sem fôlego, Blory perguntou. Onde está Mr. Lombard? Foi testar alguma teoria, respondeu o médico desatentamente. Daqui a pouco ele estará de volta. Escute uma coisa, Blory. Estou preocupado. Eu diria que nós todos estamos preocupados. O médico sacudiu a mão, num gesto de impaciência. Claro. Mas não é disso que estou falando. Não é nesse sentido. Estava pensando no velho MacArthur. O que tem ele, senhor? Armstrong respondeu em tom sombrio. Estamos procurando um louco. O que me diz de MacArthur? Incrédulo, Blory perguntou. Acha que ele é um homicida? Armstrong respondeu em tom de dúvida. Eu não diria isso. Não chegaria a tanto. Nem por um instante. Mas, obviamente, não sou especialista em doenças mentais. Ainda não tive a oportunidade de conversar de verdade com ele. Não o estudei desse ponto de vista. Foi a vez de Blory expressar sua dúvida. Gagá? Sim. Mas eu não diria que... Armstrong interrompeu com um ligeiro esforço, como um homem que cai em si. Provavelmente o senhor tem razão. Com 1000 demônios, deve haver alguém escondido nesta ilha. Ah, aí vem Lombard. Amarraram cuidadosamente a corda. Lombard disse, tentarei fazer tudo o que puder, na medida do possível. Fiquem atentos para meus puxões bruscos na corda. Depois de 1 ou 2 minutos, enquanto os 2 homens estavam olhando a progressiva descida de Lombard, Blory observou. Ágil como um gato, não é? Havia algo estranho na sua voz. Creio que deve ter praticado um pouco de alpinismo na juventude, disse o Dr. Armstrong. Pode ser. Houve um silêncio, e o ex-inspetor disse. Contudo, é um sujeito bem esquisito. Sabe o que eu penso? O quê? Há alguma coisa de errado com ele. Ele não é de confiança. Em que sentido? Perguntou Armstrong, em tom de dúvida. Blory soltou um grunhido, depois disse. Não sei exatamente, mas eu não confiaria nem um pouco nele. O Dr. Armstrong cortou. Suponho que ele tenha levado uma vida aventurosa. Blory disse. Aposto que alguma de suas aventuras tiveram de ser mantidas em sigilo, de tão escabrosas. Fez uma pausa, depois continuou. Por acaso o doutor trouxe consigo um revólver? Armstrong encarou, de olhos arregalados. Eu? Bom Deus, não. Por que eu faria isso? Ora, e por que o Sr. Lombard trouxe um revólver? Armstrong respondeu com ar incerto. Acho que, por hábito. Blory bufou com desdém.
Um súbito puxão foi dado na corda. Por alguns instantes, os dois estiveram com as mãos ocupadas. Dali a pouco, quando a tensão da corda relaxou, Blory prosseguiu. Existem hábitos e hábitos. Não há problema nenhum se Mr. Lombard leva consigo um revólver para selvas e cafundós, juntamente com um fogareiro primos, um saco de dormir e uma provisão de pó repelente. Tudo bem. Mas o hábito não faria com que ele trouxesse o equipamento todo para cá. É só nos livros que as pessoas andam sempre armadas de revólver como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Dr. Armstrong balançou a cabeça, perplexo. Os dois homens se inclinaram para observar os movimentos de Lombard. A busca fora completa e, de imediato, ambos puderam ver que tinha sido uma tarefa inútil. Em pouco tempo Lombard surgiu na borda do penhasco. Enxugou a testa banhada em suor e disse, bem, estamos em apuros. Se é que existe algum esconderijo, ou está na casa ou não está em lugar algum. Capítulo 6. A casa foi facilmente revistada. Começaram pelos anexos, depois voltaram a atenção para o interior propriamente dito. Em seu trabalho de busca, contaram com o auxílio da fita métrica de MRS. Rogers, descoberta no armário da cozinha. Mas não havia espaços secretos ou inexplicados. Tudo era simples, direto e honesto, uma construção moderna sem esconderijos. Primeiro investigaram o andar térreo. Ao subirem para os quartos de dormir, viram, pela janela do patamar, que Rogers levava uma bandeja de coquetéis para o terraço. Que criatura admirável, o bom criado, comentou Philip Lombard, alegremente. Continua trabalhando, impassível. Rogers é um mordomo de primeira, é preciso dizer, disse Armstrong, em tom de gratidão e apreço. Blory acrescentou. A mulher dele também era uma ótima cozinheira. Aquele jantar de ontem à noite. Entraram no primeiro quarto. 5 minutos mais tarde, entreolhavam-se no patamar. Ninguém escondido, nenhum esconderijo possível. Blory apontou. Há uma escadinha aqui. O Dr. Armstrong observou. Leva ao quarto dos empregados. Blory teorizou. Deve haver um espaço embaixo do telhado, para cisternas, reservatórios de água, etc. É a melhor hipótese e a única possibilidade. E então, quando estavam ali reunidos, ouviram um ruído lá em cima. Um leve e furtivo som de passos. Todos ouviram. Armstrong apertou o braço de Blory. Lombard ergueu um dedo admonitório. Quietos, escutem. O ruído se repetiu, o barulho quase imperceptível de alguém caminhando lá em cima, na ponta dos pés. Está no quarto, cochichou Armstrong. O quarto em que se encontra o corpo de MRS. Rogers. Blory também cochichou. É claro, o melhor esconderijo que ele poderia ter escolhido. Provavelmente ninguém vai lá. Mas, agora, faça o maior silêncio possível. Os 3 homens se esgueiraram pela escada, de mansinho. Fizeram uma pausa no pequeno patamar, diante da porta do dormitório. Sim, havia alguém no quarto. Ouviu-se um ligeiro estalido no interior do aposento. Blory sussurrou. Agora. Abriu a porta de supetão e precipitou-se no quarto, seguido de perto pelos outros 2. Repentinamente, todos estacaram. Ali dentro estava Rogers, com as mãos cheias de roupas. Capítulo 7. Blory foi o primeiro a se recompor. Depois disse, desculpe, Rogers. Ouvimos alguém caminhando aqui dentro e pensamos, bem, nem sequer terminou a frase. Rogers tomou a palavra. Peço aos senhores que me perdoem. Eu estava mudando minhas coisas. Acho que não haverá objeção se eu ocupar um dos quartos de hóspedes vagos no andar de baixo. O menor de todos. O mordomo dirigia a palavra a Armstrong, que respondeu, claro, claro. Vá em frente, continue a sua mudança. O médico evitava olhar para o corpo que jazia estendido na cama, amortalhado com um lençol. Rogers agradeceu. Muito obrigado, senhor. Saiu do quarto com os braços carregados de pertences, se desceu a escada para o andar inferior. Armstrong foi até a cama e, erguendo o lençol, olhou para o rosto tranquilo da morta. Ali já não havia mais medo, apenas o vazio. Como eu queria ter trazido minhas coisas, disse Armstrong. Gostaria muito de saber qual foi o veneno. Depois voltou-se para os outros 2. Vamos acabar logo com isso e completar nossa busca. Estou com o pressentimento de que não vamos encontrar nada. Enquanto pelejava com os ferrolhos de um alçapão baixo, Blory disse, esse camarada anda de modo muito silencioso. 1 ou 2 minutos atrás nós o vimos no jardim. Ninguém o ouviu subindo as escadas. Lombard tentou explicar. Suponho que justamente por esse motivo é que pensamos que havia um estranho andando pelo quarto. Blory desapareceu numa escuridão cavernosa. Lombard tirou do bolso uma lanterna e seguiu. 5 minutos mais tarde, os 3 homens juntaram-se num patamar superior, trocando olhares intrigados. Estavam os 3 sujos, cobertos de teias de aranha e com expressão bastante mal-humorada. Não havia ninguém na ilha a não ser eles, os 8 que restavam.